Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Bom estarmos na casa do Senhor para louvarmos, celebrarmos o seu santo e precioso nome. E hoje eu vou compartilhar com vocês a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 9. E eu dei para nossa meditação dessa manhã o tema, o valor do novo. Amém? Eu quero fazer essa leitura. Você pode acompanhar através da sua Bíblia, ou você pode acompanhar na projeção que será feita, que nos diz assim: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se romperão e o vinho se derramará, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Estava meditando nessa palavra para falarmos nessa manhã, e Deus falou muitas coisas ao meu coração, e eu quero iniciar essa mensagem compartilhando com vocês, em primeiro lugar, sobre os aspectos que envolvem essa conversa entre Jesus e os discípulos de João Batista especificamente, né? Por que houve podemos colocar aqui um confronto, houve uma indisposição, talvez não seja tão percebida, mas quando nós estudamos um pouco mais, ela fica clara essa indagação que é feita. E o confronto muitas vezes nasce, né, no coração daqueles que têm uma expectativa que não se cumpre. E aí muitas vezes o confronto traz ao coração das pessoas que estão envolvidas na situação a frustração. E é um sentimento muito difícil de lidar, é a frustração em nossos corações, que era o que estava acontecendo especificamente neste contexto aqui, nessa história. Nós vemos que inicia-se esse momento entre Jesus com os discípulos de João Batista, eles fazendo uma pergunta para Jesus, e nessa pergunta eles falam com Jesus assim: por que nós jejuamos muitas vezes? Por que nós fazemos isso e os seus discípulos não fazem desta mesma forma? Eles queriam saber isso porque o jejum era uma prática comum, o jejum fazia parte do dia deles, e o jejum eles sabiam dos propósitos que ele tinha na vida, na religião, no povo judaico. O primeiro propósito de jejuar era santificar e purificar-se. Então eles queriam saber por que seus discípulos não estão fazendo isso. Outro motivo que também era da prática do jejum, outro propósito, era expressar luto diante da morte. Alguém morria, alguns se vestiam de saco, colocavam cinzas sobre suas cabeças e deixavam de comer. Faziam jejum por conta disso. Um outro motivo de jejum era por conta de adversidades ou tristezas que vinham ao coração. E eles estavam inquietos, estavam sem entender por que os discípulos de Jesus não estavam fazendo isso. E aí vem a justificativa do porquê que isso estava incomodando eles profundamente. Os discípulos de João Batista estão preocupados porque João Batista está preso. João Batista já não está mais no meio deles, e por conta disso eles estavam com esse sentimento de frustração, eles estavam com esse sentimento que levou eles ao confronto, porque eles estavam decepcionados. E a decepção deles, primeiramente, é com Jesus, quando eles conversam a respeito desse assunto, porque eles tinham uma grande expectativa com Jesus. Diante da prisão de João Batista, eles esperavam que Jesus, sendo aquele que era
o grande Messias, o Cristo, aquele que foi enviado para libertar o povo da opressão e do jugo que eles estavam sofrendo. Eles esperavam que esse grande profeta libertasse João Batista, fizesse alguma coisa. Essa era a expectativa do coração deles. Contudo, a realidade era que Jesus não tinha feito nada. Jesus não se manifestou diante daquela situação. E ainda neste contexto, Jesus vai, senta-se à mesa, come, bebe, celebra com publicanos e pecadores. Se você olhar na sua Bíblia, voltar nesse mesmo capítulo, no verso 10, você vai ver que ali narra que Jesus sentou-se à mesa na casa de Mateus e comeu com publicanos e pecadores que tomaram lugar com Jesus. Ou seja, para a gente entender a cena, estão à mesa Jesus, os seus discípulos, está Mateus, estão publicanos, estão pecadores, e os discípulos de João Batista estão olhando aquela situação indignados. Estão olhando aquela cena de celebração, de alegria entre eles, entristecidos, frustrados pelo que havia acontecido diante de todo o contexto que estava se passando. Uma outra decepção que estava no coração desses discípulos de João Batista era com a multidão. Essa mesma multidão que seguia Jesus, essa mesma multidão que estava ali pouco tempo atrás, era a mesma multidão que ia ao deserto, era a multidão que ouvia João Batista, a multidão que foi para ser batizada por ele. E agora eles seguiam Jesus como se não existisse mais João Batista, como ele nunca tivesse passado por lá. Então o pensamento dos discípulos era: o povo precisa se revoltar, o povo não pode aceitar essa situação de João Batista estar preso. Eles pensam a respeito de Jesus, por conta dessa decepção, que Jesus deveria fazer algo. O sentimento do coração deles é: Jesus, em vez de o Senhor sentar à mesa, o Senhor devia estar nos liderando para libertar o profeta. Esses eram os sentimentos que estavam em seus corações. Jesus, o Senhor deveria ir a praças públicas, a lugares e criticar Herodes e instigar a multidão para que algo seja feito. Ou pelo menos, Jesus, e aí vem a pergunta: o Senhor deveria estar de jejum, o Senhor deveria estar de luto, o Senhor deveria estar triste como nós estamos tristes, os seus discípulos deveriam estar dessa forma. E essa é a grande questão que está no coração deles, por conta de nada disso ter acontecido, dos seus sentimentos frustrados, da decepção que entrou nos seus corações. Explica-se a indignação ou a indagação incisiva destes homens com Jesus. Como que o Senhor senta à mesa e come com publicanos e pecadores? Como que os seus discípulos não fazem jejum? Mas aí nesse mesmo verso 15, nós vemos que no contexto Jesus vai respondê-los de uma forma tão incisiva quanto a que eles fizeram a pergunta. Jesus diz assim: como podem os convidados ficar tristes enquanto o noivo ainda está com eles? Como que eles podem estar tristes diante dessa situação? Ao usar as palavras que Jesus fala de convidado e de noivo, Jesus quer remeter os discípulos de João Batista especificamente, ou aliás todos aqueles que ali estão, ao que o próprio João Batista havia falado sobre Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 29, João Batista diz assim: o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então quando Jesus usa essas palavras e fala para eles dessa forma, falando de convidados de noivos, Jesus quer que eles recordem, quer que eles lembrem do que eles já tinham ouvido João Batista falar. João já tinha deixado claro: eu vim para abrir o caminho. O profeta já tinha falado: eu sou a voz que clama no deserto. Ele já tinha deixado também de uma maneira muito clara: eu não sou o Messias, mas aquele que vem após mim, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso a resposta de Jesus é mais incisiva do que a pergunta, pois Jesus tinha como propósito lembrá-los quem ele era. Porque João Batista sabia quem ele era.
João Batista entendia isso. Outro motivo de Jesus usar essas palavras é porque ele também remetê-los à ideia da cultura das núpcias. Quando Jesus fala os convidados, ele está se referindo à cultura das núpcias, lembrando os amigos do noivo. Em outras versões nós não vamos encontrar os convidados, mas vamos ver claramente essa expressão, os amigos do noivo. Quando nós vamos e nos aprofundamos um pouco mais no costume das núpcias, nós vamos entender que esses amigos do noivo, eles tinham uma função muito especial na festa de casamento. Eles tinham que contribuir com tudo que estivesse a seu alcance para que aquela festa fosse esplendorosa, fosse maravilhosa, fosse inesquecível para o noivo. E diante disso, dessa cerimônia, ela ia iniciar no momento em que o noivo fosse junto com seus amigos até a casa do pai da noiva para buscá-la. Veja bem, o noivo não iria sozinho. Era importante que os seus amigos, os amigos do noivo, fossem junto. E aí eles voltariam para o local do festejo, que seria na casa do noivo. E quando eles voltassem, eles seriam os responsáveis de trazer alegria naquele caminho. Eles seriam os responsáveis de entoar louvores naquele caminho, de celebrarem a noiva junto com o noivo. Esse era o papel. E essa festa, ela poderia durar de 3 até 7 dias. E durante todo esse período da festa de casamento, os amigos do noivo tinham a responsabilidade de manter essa festa alegre e feliz e celebrativa. E algo importante, durante essa festa, se você não fosse parte dos amigos do noivo, mas você fosse um convidado, você poderia escolher um dos dias para estar na festa. Contudo, os amigos do noivo, eles estariam desde o primeiro dia até o último dia, do lado do noivo, celebrando. E o motivo de Jesus remeter a esta imagem das núpcias, de falar sobre os amigos do noivo, tem algo citado ainda nesta pergunta feita pelos discípulos de João. Você vai ver que eles disseram assim, vieram os discípulos de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos? Porque nós e os fariseus fazemos isso, e de acordo com a lei, o jejum era obrigatório ser realizado pelo menos uma vez no ano. Todo judeu deveria jejuar uma vez no ano. Tinha uma data específica, essa era a data do jejum, todos jejuavam. Os judeus mais piedosos faziam isso pelo menos uma vez na semana. Eles jejuavam uma vez na semana. Agora o fariseu, ele praticava pelo menos 2 vezes na semana. E a única vez que um fariseu estava liberado de não jejuar 2 vezes na semana era quando ele era o amigo do noivo. Sendo amigo do noivo, ele estava liberado para celebrar. Ele estava liberado para participar desse momento. O propósito de Jesus, em sua resposta, é ir direto ao ponto, ao coração daquelas pessoas que não estão na mesa, mas estão questionando, estão olhando para aquela situação. São os discípulos de João. Ele olha para eles e está dizendo: vocês não entenderam, vocês jejuam pela tristeza. Os fariseus, discípulos da lei, jejuam pela tradição, e Jesus está querendo mostrar para eles, dizer assim: será que vocês entendem o que vocês estão fazendo? Vocês sabem pelo o que vocês estão jejuando? Quando Jesus dá essa resposta, Jesus está olhando para eles e dizendo assim: será que vocês compreendem o que está acontecendo aqui nesta mesa, neste momento? E tem mais um propósito na resposta de Jesus. Na sequência, na parte final do verso número 15, Jesus diz assim: no entanto. E quando Jesus começa com essas palavras, ele diz: virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. E agora Jesus está olhando para os seus discípulos. Agora Jesus foca naqueles que estão à mesa com ele, aqueles que caminham com ele. E esta última frase foi tão impactante, pois aqui Jesus estava mencionando pela primeira vez como sua morte seria, uma morte violenta. Virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Jesus estava falando de um jejum que podemos chamar aqui do jejum do futuro, que contrapõe ao jejum legalmente vigente em Israel.
Quando Jesus fala essas palavras, haverá um tempo em que eles terão que jejuar. Jesus está querendo dizer, não será mais um costume externo e legalista, e sim uma expressão de uma dor profunda que eles estarão jejuando. Será um jejum que brota da aflição dos seus discípulos que se veem sem Cristo, lançados num mundo tenebroso de lutas e dificuldades. O jejum do futuro, aqui Jesus está falando que os seus discípulos vão praticar, caracteriza-se com maior seriedade numa vida de oração. O jejum do futuro, ele acontece pela necessidade do socorro divino através do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando, é isso que Jesus está esclarecendo para eles. E será nesta hora e desta forma que os seus discípulos irão jejuar, que seus discípulos vão se colocar em momentos de busca mais profunda por Deus. Então nós entramos na segunda parte desse texto e da explicação dele, quando nós olhamos para as parábolas que Jesus começa a falar nesse texto. Porque eles ouviram aquelas palavras de Jesus, o texto não fala qual foi a reação deles, mas acredito que tudo que era novo, tudo que Jesus falava, no mínimo trazia aos seus corações interrogações, pensamentos, mas como será possível fazer isso? Então Jesus sempre utilizou de parábolas para ensinar os seus discípulos. Sempre usou de parábolas para que as pessoas compreendessem o que ele queria falar. O que Jesus acabava de dizer naquele momento, dizer para eles, haverá um tempo que eles terão que jejuar, era necessário ser explicado, porque aquilo era complexo, aquilo era diferente de tudo o que eles ouviram e aprenderam até então. E esse contraste entre o jejum legalista, que eles estão questionando Jesus, e o jejum do futuro, parece esquisito demais para eles. Parecia algo estranho. E então Jesus inicia a segunda parte contando-lhe duas parábolas. A primeira do remendo de pano novo em roupa velha, e depois do vinho novo em odres velhos. E essas parábolas não podem ser separadas desse verso, desse contexto de que Jesus está conversando com aqueles homens, dessa indagação que entrou nos seus corações. Porém nós precisamos entender, é preciso que fique claro para nós, o que Jesus está falando das parábolas, ele está visando o futuro. Virão dias, virão momentos que serão mais difíceis. No verso 16 e 17, Jesus explica através da parábola como será possível suportar esses dias. Como será possível lidar com essas situações? Na primeira parábola, Jesus quer que eles aprendam o que não dá para viver, ou o que não dá para andar com Ele, que nesse futuro é impossível fazer pela metade, ou seja, ter um compromisso com Jesus apenas uma parte, apenas remendando as coisas que não estão corretas. Somente a partir do momento que a nova vida assumir o lugar da velha vida, haverá transformação. Essa é a primeira explicação que Jesus quer dar para eles. Essa é a primeira lição que Jesus quer falar para esses discípulos de João Batista. Por isso Jesus inicia esta parábola dizendo, é impossível querer costurar um pedaço de vida nova sobre a velha. A natureza do Espírito é uma peça inteiriça. Não é apenas uma parte que nós escolhemos para aquilo, ou Jesus está dizendo, não é apenas uma parte que vocês escolhem para aquilo que vocês entendem que seja necessário agora, ou vocês entendem que é para todo, ou não será para nada. Não serve apenas para uma parte da vida de vocês. Então Jesus começa a ensiná-los a respeito disso. Quererem caminhar desta forma com Jesus, apenas fazendo remendos em buracos, em partes da vida deles, não fará sentido. Ou eles entram nessa nova vida da mesma forma como entraram os seus discípulos que estavam sentados à mesa com Ele, ou eles caminharão apenas um trecho com Jesus, e depois desse trecho eles não vão ter condições mais de andar. Ou eles entram nessa nova vida como seus discípulos fizeram, ou eles irão se enganar. A Deus eles não vão enganar, a Jesus eles não vão enganar, mas a si mesmo eles vão se enganar. Então eles precisam entrar de todo o coração nessa nova vida. Não dá para ser apenas um remendo, tem que ser tecido por inteiro.
Tem que ser algo completo. Vocês querem estar preparados para os dias que virão? Então é necessário, e não tem outro caminho que não seja a conversão da vida de vocês. Essa é a primeira explicação que Jesus quer dar a eles através dessa parábola. Na segunda parábola, Jesus quer deixar claro que essa conversão acontece de todas as formas, não é apenas em parte. Repare que agora Jesus usa como utensílio para explicar para eles que é o odre. Eu não sei se você já viu um odre, se você já estudou, pesquisou, conhece sobre um odre. Mas o odre era um órgão que armazenava uma bebida muito preciosa, o vinho. Enquanto ele estava em fase de preparação, ele precisava ser fermentado. Então ele precisava ficar dentro desse odre, porque ele ia fermentar, ele ia expandir, ele precisava estar neste lugar. E esse odre era feito de peles de animais, muitas vezes retirado ou da parte do pescoço ou da parte da perna, porque ele era inteiriço, então ele era costurado no lado e deixado só abertura para a bebida ser derramada ou colocada dentro dele. Depois ele era fechado, ele era lacrado para que a bebida não escapasse e para que a bebida fermentasse dentro daquele recipiente, daquele utensílio, e ele esticasse e não estourasse. Mas depois que esse vinho fermentava, que ele fazia toda essa forma dele de se desenvolver e se tornar vinho, o odre usado não poderia ser mais utilizado desta forma, porque ele já tinha se expandido, então ele iria explodir. Será que eles ali perceberam que estava por trás dessa parábola, que Jesus estava querendo explicar e ensinar para eles? Na primeira, Jesus deixou claro para eles que era necessária a conversão total. Agora, nesta parábola, Jesus os ensina que as formas antigas não são capazes de suportar o que Jesus tem para revelar para eles. As formas antigas não funcionam mais, por isso não cabe remendo novo em roupa velha. Por isso não dá para usar odre velho e armazenar o vinho novo. E é por isso que eles estão vivendo aquele momento com um sentimento tão forte de frustração. É por isso que eles estão vivendo aquele momento com tanta decepção no seu coração, por Jesus não estar fazendo o que eles achavam que tinha que ser feito. É por isso que estão irritados com o que Jesus está fazendo, sentado, comendo, bebendo e celebrando com pecadores. Por conta dessas coisas, Jesus estava ensinando para eles: vocês ainda estão presos às velhas tradições, vocês ainda estão presos às velhas práticas, quando na verdade o novo já chegou, e o novo sou eu, Jesus. É disso que vocês precisam, e vocês estão se prendendo a essas coisas. Não serão essas coisas, enquanto vocês não entenderem isso, enquanto vocês não compreenderem que o novo sou eu, não serão essas coisas que irão afligir os seus corações. Vocês se desprenderão das velhas coisas, vocês não confiarão mais nas velhas coisas, vocês pararão de esperar pelas velhas coisas, vocês vão confiar totalmente em mim. Quando vocês entenderem isso, quando vocês compreenderem isso, quando vocês viverem dessa forma, sentados à mesa e não à volta da mesa, criticando e questionando, quando vocês viverem dessa forma, vocês vão compreender o valor do novo, vocês vão entender o significado disso. E aí nós entramos, irmãos, na aplicação para as nossas vidas dessa palavra. O que isso cabe para nós? Estava meditando, estudando e olhando assim, que quando Jesus termina de falar, nós não vemos uma resposta dos discípulos de João Batista. Quando Jesus termina de falar, não há em Mateus, nem em Marcos ou Lucas, alguma inscrição dizendo que eles se arrependeram e se tornaram discípulos, ou o que eles fizeram. E o que eu entendi para mim, quero compartilhar com vocês, é que cabe a nós darmos uma resposta a isso. Cabe a nós trazermos para a nossa vida, e em primeiro lugar, quem sabe o valor do novo, não se apega ao passado, não fica preso às coisas do passado.
Os discípulos de João Batista estavam assim, apegados às coisas do passado, esperavam que João fosse liberto, esperavam que tudo voltasse a ser como era antes. E às vezes estamos perdendo, meus irmãos e irmãs, a oportunidade de vermos o melhor de Deus para nossas vidas, porque não paramos de olhar para trás, não paramos de ficar conectados ao passado, em vez de prosseguir olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Essa é uma lição importante para nós. Os discípulos de João deveriam já ter entendido. Se encerrou, João Batista já deixou claro: eu sou aquele que vim para abrir o caminho, mas aquele que vem é maior do que eu. Então, meus amados, isso precisa ficar claro para nós, que quando nós sabemos o valor do novo, como os discípulos de Jesus que estavam sentados à mesa, que foi revelado para eles, não vão se apegar mais ao passado. Nós precisamos deixar o passado no passado e não arrastarmos o passado para o nosso presente. Não podemos empurrar o passado para o nosso futuro. Nós esquecemos muitas vezes, quando nós agimos e vivemos dessa forma, que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, e nós não precisamos ficar caminhando dessa forma. E por isso, muitas vezes, quando nós não deixamos o passado no passado, nós vivemos uma vida de pessoas frustradas, pessoas que estão frustradas com tudo, pessoas feridas, pessoas decepcionadas, pessoas que ficam culpando o mundo, sem querer admitir que na verdade desejavam culpar o Senhor da mesma forma como os discípulos de João estavam fazendo, porque os seus discípulos não jejuam como nós e como os fariseus. Deixe na cruz, meu querido e minha querida, as frustrações e decepções com a vida, e agrade-se. Lembre-se do que o salmista falou: agrada-te do Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O passado não pertence àquele que entendeu o valor do novo. Sente-se à mesa com Jesus, coma, beba, celebre a salvação, seja a pessoa mais feliz da terra. Que as pessoas vejam Cristo em você, que as pessoas se alegrem ao estar com você e percebam: tem algo diferente na tua vida, e você possa falar: eu conheço o novo, e o novo é Jesus, que habita em mim e transformou a minha vida. Não fique como espectador, não fique como um fiscal da felicidade de quem está à mesa com Jesus, como estavam os discípulos de João Batista. Por isso a gente precisa deixar o passado no passado e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é Jesus Cristo. A segunda lição que eu trago para nós, para aplicarmos na nossa vida, é que quem sabe o valor do novo não se desespera. Quem sabe o valor do novo não se desespera. Jesus estava dizendo, quando apontou para os seus discípulos, assim: virão dias em que eles, os meus discípulos, terão que jejuar. Lembremos que Jesus também disse assim: neste mundo vocês terão aflições. E Jesus estava falando para os seus discípulos, e ele continuou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também irão vencer o mundo. Isso precisa ficar claro para nós, amados. A batalha faz parte da nossa vida, a luta faz parte do nosso dia a dia. Ou será que nós podemos contar aqui: estou há 100 dias sem passar por uma batalha, não tenho tido luta, não tenho dificuldade? Todos nós passamos por momentos difíceis, mas nós temos que lembrar que o Senhor nos diz que não sobreveio tentação e não veio luta maior do que a gente possa suportar. Em tempo oportuno Ele nos dará o livramento. Glória a Deus. Nós precisamos ter isso claro em nossos corações. Sabemos que haverá momentos, sim, em que as lutas serão grandes, as dificuldades serão complicadas, e sabemos que os discípulos, possivelmente quando Jesus falou essas palavras, ainda não entendiam de maneira completa o que ia acontecer. Eles iriam falhar, eles iriam fugir, eles iriam passar por vários momentos, mas depois que Cristo venceu a morte e ressuscitou, depois que eles receberam o Espírito Santo que foi derramado sobre a vida deles, ficou claro para cada discípulo que poderiam levantar tempestades, mas tinha uma certeza clara: eles iriam vencer, eles não seriam derrotados. Por isso eles não se desesperam.
Não importa se estivessem no alto da montanha ou no profundo abismo, a certeza era que o Senhor estaria com eles em todos os dias, em todas as horas da sua vida. Então por isso eles não deixavam que o desespero tomasse conta, porque eles conheciam o valor do novo, de viver com Cristo. E isso é muito importante a gente entender. Em terceiro lugar, amados, nós aprendemos aqui que quem sabe o valor do novo não aceita uma vida remendada, não quer uma vida remendada, não vive dessa forma. O apóstolo Paulo disse: estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês é fiel para completá-la. Nós estamos vivendo um processo da boa obra sendo completa em nossa vida, e a cada dia o Senhor vai nos transformando, mudando a nossa vida, e nós vamos crescendo com Ele. Ele não faz a sua obra pela metade, Ele faz a sua obra por completo. Agora, se tinha alguém que era especialista em remendo, eram os fariseus. Os fariseus tinham no seu costume religioso 613 mandamentos judaicos, que eram derivados dos 10 mandamentos. Semana passada o presbítero Felipe falou a respeito disso. Falou a respeito do que esses mandamentos significavam, que tratavam especificamente de amar a Deus e amar o próximo, ou 2 mandamentos. Agora veja, dos 10 que falavam de 2, eles transformaram em 613. Esses 613 eram regulamentos para que eles pudessem viver uma vida remendada, fazendo remendos, fazendo puxadinhos, criando conexões que não deveriam conectar, não deveriam ser formas de conectar. Quando o Senhor transforma as nossas vidas, quando nós sabemos exatamente qual é o valor do novo, nós não procuramos e não queremos mais viver uma vida remendada. Os fariseus faziam isso. Então, para eu ser perfeito, para eu ser santo, para ser uma pessoa que agrade o coração do Pai, eu tenho que viver de tal forma, e eu só posso me aproximar de pessoas que sejam como eu. Remendo, religiosidade, que não leva a lugar nenhum. E amados, remendo é algo perceptível. Remendo é algo que a gente sabe que algo aconteceu ali, e não é mais como era antes. E se nós tentarmos ajustar o remendo, não vai ficar bom. Amados, quando não entendemos o valor do novo, nós aceitamos uma vida remendada e nunca vivemos o que Deus preparou para nossas vidas de fato. A obra de Deus, a obra que Deus começa, Ele sempre vai terminar em nossas vidas. Quando sabemos o valor do vinho novo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, não aceitamos e não queremos viver uma vida remendada. Hoje nós terminamos a nossa série Prepare-se para o Novo. E eu termino falando sobre o valor do novo. Às vezes nós não damos o valor para um novo tempo. Às vezes nós não damos valor para uma nova fase, ou um novo começo como nós deveríamos. Entenda que não estamos falando aqui, quando falamos de um novo começo, estamos dizendo de um início de um ano que vai ser diferente. Não é isso que nós estamos querendo dizer, o que eu estou querendo falar. Não é de uma mudança de fase na minha e na sua vida que vai fazer tudo novo. O que faz tudo novo é termos Jesus dentro de cada um de nós. E para finalizar, o texto não fala, eu fiquei meditando, vindo para a igreja agora de manhã, e fiquei: Senhor, o Senhor falou para os discípulos, o Senhor contou a parábola, o Senhor falou a respeito do odre novo. Talvez a gente fique pensando: puxa, será que eu sou um odre velho? Será que eu não tenho mais condição de receber o novo de Deus? Jesus não contou, e eu creio que o motivo dele não contar, porque isso era conhecimento geral deles. Um produtor de vinho não jogava o odre velho fora, ele restaurava o odre. Como que ele restaurava? Ele pegava aquele odre que já tinha sido expandido o máximo, que se colocasse vinho novo iria explodir, e mergulhava num recipiente de óleo. E durante um tempo, aquele odre ficava ali, e ele ia voltando à sua forma original.
Ele ia voltando a ter a elasticidade que um dia ele teve. Eu creio que Jesus não falou isso porque eles entenderam o que Jesus estava falando. Lembra do encontro de Jesus com Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como nascer de novo, Senhor? Nascendo da água e do Espírito. Se nós permitirmos sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, permitirmos que o Senhor realmente restaure a nossa vida, faça de novo, nós estaremos prontos, preparados para sermos o lugar onde o Senhor vai derramar esse vinho novo. Antes de nós cantarmos esse hino, eu vou contar rapidamente um testemunho que eu lembrei que aconteceu uma vez. Uma pessoa muito amada e querida. E essa pessoa estava há muitos anos na igreja, mas havia momentos na vida dessa pessoa que ela entrava em crise com o seu passado. E a crise desse passado fazia ela entender que ela não era digna do amor de Deus. E na caminhada, um dia ela chegou e contou para mim o que acontecia na vida dela, que eram coisas muito profundas, feridas e amarguras muito profundas. E hoje, quando eu estava orando, me preparando para compartilhar essa palavra, veio isso no meu coração, essa história. O irmão crente, firme em Jesus, caminhando com Deus todos os dias, fiel na igreja, mas sentindo que ele já era como um odre velho, usado e não tinha mais condição. Amados, nós necessitamos hoje colocar a nossa vida diante de Deus, pedindo que o Senhor nos encharque de novo, restaure a nossa vida, faça de nós odres novos, para que esse vinho novo seja derramado sobre a nossa vida. Vamos orar? Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Somos gratos a Ti pelo Teu grande amor, ó Pai. Gratos porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção, e que alegria, que privilégio temos de estar aqui neste lugar, nesta casa de oração, Senhor. Como é bom, Senhor Jesus. Enquanto muitos não podem, nós ouvimos agora o povo fur, que não pode nem viver no lugar onde nasceram, Pai. Nem imaginar de ter o Evangelho ou conhecer a palavra de Deus, Senhor. E nós temos esse privilégio, Senhor. Senhor, nós não queremos ser, ó Pai, como um odre velho, Senhor, que não tem mais a capacidade, Senhor, de receber o vinho novo que é o Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, ministra e fala aos nossos corações, Senhor Jesus, o que é necessário para que a nossa vida seja transformada. Que a gente dê passos para isso, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo.